Projeto de Lei 2963 de 2019, aprovado há pouco, dia 15 de dezembro de 2020, pelo Senado Federal. Esse projeto pretende regulamentar, limitar, disciplinar o conteúdo do artigo 190 da Constituição Federal, que trata da limitação da compra de terras nacionais, terras rurais, glebas rurais, por estrangeiros. A Constituição de 88 pretendeu limitar e entregar à legislação, entregar à lei o dever de regulamentar a aquisição de terras por estrangeiros, na medida em que a vinda do mercado estrangeiro para o Brasil, para a nação, poderia representar uma determinada ameaça, uma certa ameaça à própria soberania nacional. Trataremos disso daqui a pouquinho. Em linhas gerais, até então, o estrangeiro poderia, sim, adquirir bens imóveis no país, dentro do espaço territorial urbano ou rural, mas há até hoje limitações para esse tipo de compra. O estrangeiro precisaria residir no Brasil, precisaria ter documentos nacionais, a empresa estrangeira precisaria nacionalizar o seu CNPJ, ou seja, tornar a sua empresa de fato, embora de capital internacional, nacional, nacionalizar um CNPJ estrangeiro efetivamente, abrir o seu cadastro no país. Esse projeto de lei, no entanto, facilita. Ele disponibiliza aos estrangeiros a aquisição direta e limita a aquisição a 25%, um quarto do território do município no qual aquela área rural esteja inserida. 25% é bastante. 25%, um quarto, assustou um pouco a maioria dos leitores e a maioria dos autores que eu mesmo pude consultar há pouco. Então, esse projeto pode representar uma faca de dois gumes. De um lado, é o capital estrangeiro vindo ao Brasil, é a moeda estrangeira circulando, fomentando ainda mais a nossa economia, há uma injeção de investimento, uma injeção de novas tecnologias, etc., o que pode alavancar a economia, o progresso nacional. Entretanto, de outro lado, competir com grandes investidores estrangeiros pode representar para o mercado nacional uma ameaça. Pode representar, inclusive, o deslocamento de uma clientela, o deslocamento de determinados nichos de mercado, que até então o Brasil desenvolvia bem, para o mercado internacional. A China, por exemplo, que adquire de nós nossa soja, poderia eventualmente adquirir uma grande área no país, por meio de uma ou mais empresas, e passar a produzir a soja e remeter diretamente para o seu público, para o seu mercado cativo, por assim dizer. Então, é preciso atenção. Essa é uma lei que precisa ser acompanhada, esse projeto de lei precisa ser acompanhado até que ele se torne ou não efetivamente uma lei. Do Senado vai para a Câmara dos Deputados, depois para a sanção presidencial. Última nota, vale pontuar: qualquer tipo de oferta, quando se aumenta a procura por determinado bem, imóvel ou móvel, o preço aumenta. Então, se essa lei de fato se esse projeto de lei se torna lei, automaticamente dizem, e posso concordar com isso, o preço da terra rural aumentará. Quem tem terra hoje em dia na zona rural vai aumentar o preço, pretendendo e objetivando o mercado internacional. Então nós, meros mortais, teremos mais dificuldades para comprar um pedacinho de terra na roça, certo? É isso. A gente vai se falando.